Boa noite, pessoal. Que a graça de Jesus Cristo esteja conosco. Pessoal, eu vou apresentar a galera que veio comigo antes. Eu vou deixar o melhor para o final. Primeiro que veio comigo é o Caio, meu amigo aí de muito tempo. Uma salva de palmas para o Caio. Segundo é a Camila, eles vão casar aí começo do ano que vem. E uma salva de palmas para a Camila. Larissa, minha cunhada, uma salva de palmas para a Larissa. Família Átila. Isabelle veio com a gente, é o lado pentecostal do grupo. E a última é a Andressa, quem não conhece, a minha futura esposa, se Deus quiser. Aê. Bom, pessoal, para quem não me conhece oficialmente, eu sou o Renan, eu já fui membro da Igreja Batista de São Mateus, mas a verdade é que eu nunca fui para a Igreja Batista de São Mateus de verdade. Essa é a primeira vez que eu estou indo para a Igreja Batista de São Mateus, porque eu passei cerca de 10 anos na igreja, só que eu só ia para a igreja. Eu ia lá de qualquer jeito. Infelizmente isso é uma realidade dentro da igreja, né? E infelizmente há muitos de nós assim hoje, aqui dentro, que simplesmente vão para a igreja porque não tem nada diferente para fazer no sábado. Ou domingo, olha, vocês estão vindo de sábado, vocês são melhor que que nem de sábado eu vinha só de domingo à noite com minha mãe. Então vocês são mais convencidos que eu. Tô brincando, são mais convertidos. Mas graças a Deus, né? Eu peço que Deus tenha misericórdia de mim e que vocês possam aprender aí, que eu possa aprender muito, que Deus me desconstrua aqui na frente e que única e exclusivamente a palavra de Deus seja dita. Eu tive um testemunho interessante, como o pastor mesmo introduziu, dentro e fora do Evangelho. Só que eu vou falar bastante do meu testemunho, só que eu vou fazer um paralelo com algumas partes bíblicas, explicando alguns personagens bíblicos aí, algumas pessoas da Bíblia, que em um certo momento eram convertidos, em outro certo momento eles passaram a eram convencidos, depois convertidos, ou alguns sempre foram convencidos e outros iniciaram já convertidos. Enfim, vamos conversar aí um papo bíblico, falar da Bíblia, abrir a Bíblia, porque a gente veio aqui para ler a Bíblia e conhecer mais da Bíblia, né? E que vocês também possam aprender um pouco com a minha história, mas eu sou um mero pecador. Bom, personagens convertidos versus personagens convencidos. Então, pode passar. Então, o primeiro personagem convencido que eu coloquei é um personagem muito conhecido, é Pedro. Caramba, colocar Pedro, o cara andou com Deus, andou com Cristo ali, lado a lado, teve presente em todo o ministério de Cristo, e você vai colocar logo Pedro como alguém convencido? Mano, como assim Pedro, cara? Pedro, eu não fiz nem metade do que Pedro fez. O máximo que eu fiz foi uns 5 apelos que eu já fui. Eu já aceitei Cristo umas 3 vezes em uma igreja, 2 na outra, uma em casa, outra com imposição de mão. Eu já aceitei Cristo umas 500 vezes. E eu nunca fiz nem metade do que Pedro fez. Como assim? E uma introdução rápida de Pedro. Ele era o pescador, né? Trabalhava ali na região da Galileia. Ele e seu irmão André. Eles foram os primeiros discípulos a serem chamados por Cristo a segui-los. E lendo esse versículo, que é o chamado de Pedro. Mateus 4, 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Mateus 4, 18 a 20. Então, assim, o que a gente pode perceber nesse texto de Pedro? Ele aceitou a convocação imediata de Cristo, ele andou com Cristo,
ele quase andou sobre as águas, ele presenciou milagres, ele não só presenciou, mas ele participou de milagres, ele ceiou com Cristo, ele teve conversas individuais e face a face com Cristo. Eu imagino, por exemplo, ali antes do Getsemane, quando Pedro estava conversando com Cristo, talvez eles tivessem tido um momento ali onde todos estavam conversando e eles tiveram um momento ali pessoal. Então Pedro, todos os seus sentidos físicos viram Cristo, ele de fato esteve ali lado a lado com Cristo em todo o seu ministério. Mas isso fazia de Pedro alguém convertido, de fato. O fato de Pedro ter ido no chamado de Cristo, o fato de Pedro ter caminhado com Cristo, isso fazia simplesmente a demonstração pública de Pedro. Eu não estou falando que isso é errado, isso é ruim. Glória a Deus por isso. Deus salva seus eleitos dessa maneira também. Deus chama pessoas dessa maneira. Deus fala com pessoas usando uma mula, igual ele falou com Balaão. Ele chama as pessoas do jeito que ele quiser. Tem histórias extraordinárias aí. Deus não é um negócio que a gente coloca ele dentro de uma caixa e fala, bom, Deus age assim. Não. Infelizmente, hoje em dia a gente tenta recriar a primeira conversão de Pedro. A gente cria ambientes para isso, a gente acha que só o fato de uma pessoa ter confessado Cristo e pronto, como está descrito aí no Convertido ou Convencido no Facebook, a gente acha que só o fato da pessoa seguir esses padrões. Quando eu ia lá para o apelo, eu ganhava Novo Testamento. Cara, dá para mim vender os Novos Testamentos que eu tenho, a gente casa esse ano ainda, porque eu tenho muito Novo Testamento lá que eu fui ganhando. Isso não é o primordial, isso não tornava Pedro alguém convertido. Pode passar. E para a gente entender um pouco mais do convencimento de Pedro, vamos lá não precisam ir, né? Eu coloquei ali, mas só para a gente ter uma ideia, no capítulo 22 do livro de Lucas. Qual que é o contexto que acontece ali no capítulo 22? Então a gente já sabe que Pedro seguiu ali o chamado, ele publicamente andava com Cristo. Então a gente pode dizer nos tempos de hoje que Pedro frequentava uma igreja, Pedro participava da igreja, Pedro tinha um cargo na igreja, porque ele tinha um cargo ali, ele é um braço direito de Cristo. Mas isso, simplesmente isso, não estou falando que isso é errado, eu não estou falando que algo antecede isso, para você ser verdadeiramente um convertido. O contexto ali de Lucas 22 é o ápice do ministério de Cristo, está acontecendo ali. É um capítulo bem extenso, e no início do capítulo a gente tem um plano de Judas ali, dos mestres ali, dos fariseus e tal, dos sacerdotes, para tirar a vida de Cristo. Depois a gente tem o pacto de Judas com essa galera, para realmente trair a Cristo. E tem ali no momento também os discípulos fazendo a Páscoa, e tem a ceia de Cristo. E dentro de todo esse contexto, duas histórias acontecendo em paralelo. Em um canto a gente tem ali Judas traindo Cristo, em outro canto tem Cristo dando as últimas mensagens ali para seus discípulos, tem a ceia acontecendo ali. A gente já deve ter lido esse texto esse ano, por exemplo, umas 4 vezes, cada vez em cada ceia. Só que muitas vezes a gente não entende o contexto que está acontecendo ali. E dentro de toda essa loucura, desse ápice do Evangelho de Cristo, a gente tem ali o aviso de Cristo para Pedro. E nesse aviso, que é esse texto, olha o que Jesus fala. Então Jesus fala isso, que está no telão, para um cara que andava com Cristo, que confessou a Cristo, que tinha 200 Novo Testamento em casa, um cara top, tinha um cargo ali na igreja, um cara top, Pedro. Cara, não fiz nem metade do que Pedro fez. E nem sei se eu vou fazer. E Jesus fala o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, olha o que Cristo fala, quando você se converter, isso depois de 3 anos de ministério, o cara lá fez tudo top, e Cristo fala o seguinte: então, beleza, mas quando você se converter, fortaleça seus irmãos.
Então o fato de Pedro ter feito tudo aquilo, o cara quase andou pelas águas, o cara curou, o cara expulsou demônios, o cara fez o que muitos de nós nunca vimos em nada parecido perto, mas o cara não era convertido. O cara não era convertido. O próprio Cristo fala aqui, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Aqui a gente percebe o convencimento de Pedro. Eu estou pronto. Que isso? Tá maluco? Eu estou pronto. Eu vou contigo para a prisão, para a morte. O que tiver para fazer, eu estou com você, lado a lado. E respondeu Jesus, Pedro, eu lhe digo, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então a gente percebe aqui, deixar nessa primeira parte falando da pessoa de Pedro, que não necessariamente você vir no sábado, você vir no domingo, você cear, você ser bom, você não faz aquilo e faz aquilo, né? Você tem coisas que você vive um dualismo, isso é do mundo, isso é de Deus. Não necessariamente você se encher desses rótulos te faz alguém convertido. Eu não estou falando que isso é ruim. É bom até um certo momento você se prevenir, você se afastar, mas você tem que entender o que antecede isso, que é o novo coração, que é realmente a satisfação na pessoa de Cristo. E muito mais do que isso, que a gente vai ver mais para frente. Então esses rótulos, resumindo, não faziam Pedro um cristão genuinamente convertido. Pode passar. Vamos para a segunda pessoa, Judas. Esse eu nem preciso falar, todo mundo conhece a história de Judas. E cara, Judas era tão top quanto Pedro, se você for ver o início do ministério de Cristo. Assim como Pedro, Judas estava com Cristo, Judas era extremamente culto, e o fato dele ser culto deixou Judas numa posição louvável no ministério de Cristo, que ele cuidava das finanças. Então, cara era culto. Nós temos até um ponto aí a mais do que Pedro. Pedro era um pescador mais simples e tal. Judas era instruído. Isso não fez dele um cara convertido. Ele foi um dos 12 apóstolos, foi um dos primeiros a se juntar com Cristo, era o mais instruído, e ele, como todos nós sabemos, vendeu Cristo por 30 moedas de prata, que, por título de curiosidade, era o preço de um escravo. Então, o rei, a qual nós cultuamos, pela graça dele, somente pela graça dele nós cultuamos, foi vendido pelo preço de um escravo. E foi vendido pelo top, o rotulado top Judas, que hoje em dia é fácil abrir a Bíblia. Nossa. É fácil abrir a Bíblia, por exemplo, nos evangelhos e falar, Judas é o erradão. Mas lá na hora, ele não era o erradão, ele era o top. Tanto é que lá, quando teve a reunião em Lucas 22, eles não sabiam quem ia trair a Cristo. Os discípulos ficaram se perguntando, poxa, quem que vai trair a Cristo? Como é possível um negócio desse? Quem que vai trair? E foi lá Judas, o convencido, master. E vamos ler esse texto. O acordo de traição. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Então, mais uma vez, pode passar. Mais uma vez,
Continuando lendo, vamos terminar essa atraição efetivamente. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Lucas 22, 47 e 48. Então o cenário completo é o seguinte. Lembrando que nós estamos em Lucas 22, está a Páscoa acontecendo e os discípulos preparando e Jesus falando, vai por ali, faz aquilo que vai ser preparado. Do outro lado nós temos Judas tramando ali a entrega de Cristo, a traição de Cristo, acontecendo junto ali com a ceia do Senhor, que acontece também. O Senhor dá as últimas direções ali, olha, vocês devem fazer isso, tal. Depois ele vai lá em Pedro e quando você se converter, e dentro de todo esse ápice do ministério de Cristo, Judas chega nesse capítulo 22, versículo 47 e 48, e ele trai a Cristo. Então o que eu quero reiterar aqui e deixar bem claro é que rótulos não nos tornam cristãos verdadeiros. Sabe por quê? Porque quando eu vinha para a igreja, eu tinha um rótulo legal. Mais ou menos, eu era quietinho, na minha, não participava, isso é verdade, não participava de nada, nada mesmo. Mas eu era quietinho, na minha, eu ia lá, escutava louvor, tranquilo, escutava as orações, as pregações que foram muito boas, graças a Deus. Lembro de umas até hoje. E cara, eu tinha algumas coisas assim, tipo, domingo é dia de Deus. Então domingo eu não posso, cara, eu não posso beber domingo, porque domingo eu vou estar bêbado na igreja, é complicado. Não, domingo eu não vou beber, porque é ruim. Sábado, beleza. Mas não sábado pro domingo, porque sábado pro domingo eu vou chegar bêbado na igreja, é ruim também. Então eu posso beber, tipo assim, sexta pro sábado eu posso beber. Na quinta, na quarta, na terça, na segunda, beleza, eu posso beber. Agora os outros dias não. Então assim, domingo pra mim, eu era mais judeu que os judeus. Domingo eu não podia fazer coisas erradas, porque domingo era o dia do Senhor, cara. Tá louco? Tá maluco? Os caras chegavam do culto, não vou expor ninguém, mas os caras chegavam do culto, ele tá nos Estados Unidos. Os caras, meu irmão, ele chegavam do culto, não, Renan, vamos sair, cara, vamos lá pra tal lugar, não sei o que. Eu falo, tá louco, vamos amanhã, espera esfriar, sabe? Acabei de ir num apelo, aceitar Cristo de novo, vou lá no negócio, tá doido? E os caras ainda falavam assim, não, mas você já purificou, agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo, está puro, tal, suja um pouquinho, não tem problema. E de fato era assim mesmo, né? Eu tinha aquele negócio, aquele rótulo, tal, até, né, tentei tocar um pouco no louvor, a liderança foi muito boa comigo, tentou, mas eu realmente era um cara extremamente fechado, eu não queria viver no meu mundo, nas minhas coisas. E eu sou mais zoeiro que todo mundo, cara. Eu sou da hora, eu que tenho os rolês legais, eu que tenho a vida legal. Ninguém aqui tem. Então aqui na igreja eu faço o que tem que fazer, eu cumpro o protocolo, minha mãe acha legal. E tá bom. Tomo a ceia lá, no dia da ceia eu me arrependia. No dia da ceia eu me arrependia, tal. Eu segui o protocolo perfeito. Mas isso fazia de mim um convertido? Não, cara. Isso fazia de mim um convencido. E por que eu aceitei a Cristo? Sei lá, para não ir para o inferno, ou para ser salvo, né? Ou tenho medo do inferno, ou na dúvida vamos ser salvo. Ou sei lá, Deus é bom, cara, Deus é amor, Deus é da hora, Ele vai, né? Ele é legalzão, Ele vai me dar um abraço e vai se compadecer de mim. E simplesmente eu fechava os ouvidos para a ira de Deus, e porque realmente... Por que Cristo morreu na cruz? Que foi sim para me livrar dos meus pecados, mas foi muito também, principalmente para me livrar da ira de Deus que cai sobre os pecadores. Mas prosseguindo, pode passar. Pode passar mais um. Não, é esse mesmo. Bom, agora vamos para outra ala, que é dos convertidos. Então, só para resumir, convencido
Convencido, alguém que está dentro da igreja, necessariamente é uma pessoa que vive de rótulos, como eu vivi, como eu fui muito tempo convencido. Eu sou uma criança, Rafael, tenho pouco tempo de evangelho genuíno, puro, ali, cara, que você... E você pode ter 200 anos de igreja, cara. Esse é o problema, esse é o maior problema. Porque você acha que você é convertido porque você tem 200 anos de igreja. Entendeu o problema da frase? Eu sou convencido. Você é crente? Sou, vou na igreja há 15 anos. Não, e daí? Vai para a igreja há 15 anos, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não perguntei quanto tempo você tem na igreja. Eu perguntei, você é convertido? Você é cristão? Sou. E por quê? Sei lá, velho. Porque Deus me escolheu eu sendo um imundo pecador, o pior de todos. Horrível, miserável. Foi por isso, cara, por isso que eu sou convertido, porque Deus me escolheu, cara, não sei porquê, em um certo momento Ele abriu meu olho, eu olhei e vi, e falei, meu Deus do céu, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas continuando aí, para os personagens convertidos, Isaías, Velho Testamento, profeta, com uma missão extremamente difícil. Imagina alguém te levantar e falar assim, agora você vai profetizar para esse povo, mas ninguém vai ouvir, ninguém vai se converter, você só vai falar para eles que vai dar tudo errado, que eles vão para o exílio, e é só exortação, viu? Você não vai salvar, ninguém salva ninguém, mas você não vai ali... você não vai ter resultado, essa é a verdade. Você não vai ter resultado que você como humano acha que é resultado, que é vidas ganhas e tal. Isso é resultado de Deus, não nosso. Mas esse era o ministério de Isaías. Ele consistia ali em... O povo estava bem rebelde, o povo de Israel bem rebelde, como sempre, como nós somos, tão rebelde quanto eles. E o propósito ali era levar advertência para esse povo de coração empedrado, que Deus quis assim para a glória dele. E vamos ler o chamado de Isaías. Isaías foi chamado, assim como Pedro foi chamado e como Judas foi chamado. Agora vamos nos atentar para a reação de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado. Ele viu o Senhor assentado, ele teve um encontro ali, num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, ele ouviu, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Olha a reação de Isaías. Então, o que aconteceu? Ele teve um encontro ali com Cristo, como os outros personagens tiveram. Só que mediante esse encontro sobrenatural, não estou falando que você tem que ter um encontro sobrenatural desse jeito, mas mediante esse encontro, Isaías vendo o tamanho da glória do Senhor e o que ele apresentava ali, Isaías gritou uma coisa só: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Pessoal, olha que interessante a reação de Isaías no chamado de Cristo. Isaías não... Imagina se eu tivesse essa visão. Eu nunca ia falar, ai de mim, estou perdido. Sabe o que eu ia falar? Nossa, eu sou top. Deus apareceu para mim, eu sou superior. Caramba, meu, que louco. Olha lá, apareceu lá voando, me mostrou e o negócio encheu, a fumaça. E nossa, foi muito louco. Mas o que Isaías falou? Como um genuíno convertido. Quando ele viu a glória do Senhor, aquilo foi como um espelho, porque ele viu ele mesmo. Ele percebeu como ele é caído. E ele disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele entendeu a queda dele.
Então, o primeiro princípio que a gente vê aqui, que é um verdadeiro convertido, ele entende o quanto ele é mau e quanto ele é indigno de Deus. E quanto ele não merecia aquilo. E quanto... Sabe o que eu merecia, meus irmãos? Eu merecia estar ainda hoje na balada e feliz e vivendo e não sei o que até o último dia da minha vida. Porque eu ia ser tostado para sempre. E era isso que eu merecia. Porque se a gente acha que nós não merecíamos a condenação eterna, é porque a gente não percebe o que a gente fez contra Cristo, contra Deus no Éden através de Adão. Imagina só, meus irmãos, o que aconteceu lá no Éden. Deus criou tudo maravilhosamente top, da hora, show. Então, ele só falou assim, olha, não coma daquele fruto, tal. A mulher chegou lá, a serpente apareceu e falou assim, sabe o que a serpente falou de verdade na nossa tradução? Deus é um mentiroso, cara. Deus mentiu para você, ele é um mentiroso. É duro falar isso, dói falar isso, mas foi isso que a serpente falou. Deus está mentindo. Se você comer aquilo lá, você vai ser igual a ele. E sabe o que a mulher falou? Deus é mentiroso mesmo. Ele é mentiroso. Deus está mentindo. Eu vou comer mesmo essa maçã, vou dar para o meu marido. O marido foi lá e comeu. E foi isso que a gente fez. A nossa descendência acreditou que Deus era mentiroso. E como o acordo que Deus fez com Adão, todos caíram. Toda a descendência caiu. Nós nascemos pecadores indignos. E desde nascença nós somos justamente condenados. O certo, o justo é isso. O justo é a gente ficar felizão mesmo, ir lá e zoar. Vai lá. É legal, zoa lá. Show. Isso é o certo. Quando está acontecendo isso, é o justo. É o justo. Quando o pecador é condenado, é o justo. Mas, pela imensa graça de Deus, que eu não sei porquê, Ele escolheu a Igreja Batista de São Mateus para estar um sábado à noite com um menino, pecador, que ia para a balada no sábado, mas no domingo não. Falando da graça de Deus, que Ele nos escolheu mesmo nós sendo extremamente pecadores, indignos. Então, quando Deus ali se apresenta para Isaías, é isso que Isaías enxerga. Nossa, eu fiz tudo aquilo, cara. Eu fiz tudo aquilo junto com Adão. Eu fiz, cara. E Deus está aqui. Eu vi o rei, ele está aparecendo para mim. Ai de mim, estou perdido. Pelo amor de Deus, queima logo eu, que eu não mereço isso. Eu percebo, eu tiro, um real convertido, ele tira a centralidade da vida dele, ele coloca a quem deve ser colocado, que é Cristo. Ele entende que ele é salvo unicamente pela graça imerecida, que ele não merecia. Ele não merecia aquilo. Eu não estou contando meu testemunho assim, direto e reto, mas eu estou dando umas pinceladas nele. E eu era assim, pessoal. Na verdade, assim, comigo foi assim. Eu estava lá, tudo bem, tranquilo, vida boa. Muita gente pega e fala assim, contar um testemunho depois que o cara perdeu tudo é fácil. Não é fácil também não, cara. Não é fácil também não. Mas graças a Deus esse cara perdeu tudo, velho. Graças a Deus. Porque se ele tivesse com tudo, ele ia estar lá ainda. Ele ia estar lá se deliciando e ele ia até o final do poço e ele ia até o final da vida naquilo. E o poço não é... O poço, muitas vezes o poço é escuro, tenebroso, mas é bom quando é assim. Porque mediante a nossa queda, quando realmente, como C.S. Lewis fala, o sofrimento é o alto-falante de Deus no nosso ouvido. Então quando a gente está sofrendo, infelizmente é só nesse momento que a gente está sofrendo que a gente olha e fala, nossa, que lugar porco eu estou. E olha, realmente é a cruz que brilha e é para lá que eu tenho que ir. É o sofrimento que faz isso. E no meu caso, cara, estava tudo bem, legal. Eu estava mantendo minha máscara dentro da igreja, show de bola. Tomava a ceia, nossa, que coisa, Deus é bondoso. Tomava a ceia de qualquer jeito, tá nem aí, tal. O pastor tentava me ajudar, mas... E de repente, meus irmãos,
Em um certo momento eu estava lá, nos lugares os lugares que todo mundo conhece, horríveis, mas que a nossa carne ama, essa é a verdade, que a nossa carne se deleita. Eu estava lá e aconteceu feitos diferentes, e em um certo momento eu sentado olhei para a minha vida e falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda continuo incomodado? Por que Deus ainda toca no meu coração? Não era para isso acontecer, deixa eu tranquilo. Eu já vou no domingo na igreja. Eu vou começar até ir no sábado para ficar mais tranquilo, Deus. Para o Senhor ficar tranquilo, eu vou no toca, não existe a toca, mas eu vou lá. Cara, eu faço se quiser, mas deixa eu tranquilo. Mas não, num certo momento eu olhei e falei, meu, miserável homem que sou. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Esse corpo nem me pertence. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na minha vida? Todos os dons e talentos, toda a minha juventude, como o Paul Washer falou. Deus me deu um cavalo. Eu sou jovem, forte. E sabe o que eu estou fazendo? E, pode falar que é mentira, mas todo jovem fala, quando eu estiver velho eu me converto. Pode falar que é mentira, mas todo jovem fala, não, com uns 40 anos lá eu me converto. E a gente acha que a conversão está na nossa mão, né? 40 anos eu vou levantar a mão e vou me converter. Miseráveis homens que nós somos. E assim como Isaías, meus irmãos, Paulo é um exemplo também de um homem que era top, que era um homem da lei, top, manjava tudo, conhecia de tudo. Em um certo momento ele caiu do cavalo, lá no caminho de Damasco. Paulo estava lá, indo em missão dele, os propósitos dele, e ele caiu do cavalo. E a primeira coisa que ele caiu do cavalo, olha, percebamos aqui que aconteceu com Isaías, acontece com os convertidos e aconteceu com Paulo. Quando ele caiu do cavalo, a primeira coisa que ele falou foi Senhor. E quando você fala Senhor, você reconhece o senhorio de Cristo e reconhece que você é servo. Ele não falou assim, eu sou top, eu manjo tudo, agora eu fui chamado para ser de Cristo, show, vamos embora. Eu não estou falando que você tem que ser um depressivo e chorar eternamente. Eu estou falando que você tem que chorar de alegria, porque Deus te escolheu na nossa queda, por pior que nós somos. Passa mais um, por favor. Uma coisa importante sobre um convertido, que aconteceu em Isaías, que eu já falei um pouquinho no começo, mas continuando. Deus, quando chamou Isaías, ele deu uma missão para Isaías. A missão era a seguinte: então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Isaías, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, Deus, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse homem, desse povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe, a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém. Isaías 6, 8 a 13. Uma coisa importante aqui de Isaías. Isaías foi chamado, como os outros convencidos foram chamados. Mediante esse chamado genuíno de Isaías, ele reconheceu o senhorio de Cristo, reconheceu a sua queda instantaneamente, na hora. O espelho apareceu ali, ele viu e falou, meu, miserável, como Paulo falou lá em Romanos 7, miserável homem que sou. E após isso, Isaías foi imputado a ele uma missão. Só que, como um real convertido, Isaías não buscava resultados que ele achava que eram resultados.
Isaías foi levantado para pregar para um povo que seria surdo, cego e mudo e que não ouviria. Muitas vezes nós somos levados muitos de nós, como eu uma vez fui, eu já fui para a igreja muitas vezes também, quando não era época de balada, festa, para converter meu pai. Estava até conversando com o Félix, né? Para converter meu pai. Primeira coisa, cara, quem sou eu para converter meu pai? Eu não converti nem eu. Foi Isaías que se converteu aqui, no sentido, ele foi lá e falou assim, Deus, aparece aí que agora eu vou ver que eu sou medíocre. Não. Então eu vinha para a igreja porque eu queria um resultado. Eu queria o resultado do convertimento do meu pai. E cara, a verdade é que talvez meu pai não seja salvo. Essa é a verdade. A verdade é que talvez alguns de nós não sejamos salvos. Essa é a grande verdade, irmãos. A Bíblia até coloca uma porcentagem, 50-50. É lógico que não é literal, tal. Mas se nós possamos dizer que metade sobe e metade fica, irmãos. Essa é a verdade. A verdade é que o Evangelho, nós não devemos encarar o Evangelho genuíno como a busca por resultados. Não, o Evangelho genuíno é muito mais que isso. O Evangelho genuíno, Cristo diz que o Evangelho não é um caminho, que você não vai ter uma vida nova. Não é isso. Cristo diz que Ele é o caminho e que Ele é a vida. E Ele falou, ide ao mundo e pregai o Evangelho, e vocês serão top, e todo mundo vai se converter. Não foi isso que Ele disse. Ele falou, ide ao mundo e pregai o Evangelho. Ponto. Igual o Posher falou, vai lá para o Nepal, vai para onde você quiser, prega o Evangelho, mas talvez ninguém se converta. O resultado não é seu. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem faz germinar é Cristo. É Deus e somente Deus. É dele a obra. Então nós percebemos que Isaías foi chamado para uma missão e ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim independente dos resultados. Ele não foi para o Evangelho buscando resultados. Não, eu vou para o Evangelho porque eu tenho nojo da minha antiga vida, eu tenho nojo do homem miserável que eu sou, eu tenho nojo e eu continuo lutando contra essas impurezas até hoje. Como Paulo fala mesmo lá em Romanos 7, no íntimo do meu ser eu me alegro no Senhor, mas nos meus membros eu vejo outra lei atuando. Eu tenho algumas vontades, eu tenho vontades pecaminosas. Então o convertido, no caso de Paulo nessa questão, ele entende que ele se converteu, ele não virou um fariseu top, e agora ele é santo e não peca e não sei o quê. Ou também ele entende que não é porque ele é caído que ele vai sair pecando toda hora. Não. Ele entende que ele continua lutando contra a carne e vai continuar lutando até os últimos momentos da sua vida. E eu não entendia isso, porque eu falava, caramba, eu ainda sinto vontades, vontade sexual, vontade de balada, bebida e não sei o que, e droga, e farra, e coisa besta, de pegar um carro, vai pra praia com os amigos e... não tô fazendo nada demais, eu tô com os amigos aqui, a gente tá na brincadeira, aí surge um negócio, parece umas meninas. É confortável pra carne, é gostoso pra carne. E eu falava, poxa, cara, como assim, cara? Eu tomo ceia e não sei o que, eu continuo sendo... eu continuo gostando dessas coisas. E em um certo momento, quando realmente você é convertido e Deus toca no seu coração e você enxerga a sua impureza, você percebe que, cara, eu vou continuar gostando disso até o final da minha vida. E essa é a minha guerra, essa é a guerra da mortificação da carne. E é na mortificação da carne que eu encontro prazer em Cristo. Graças a Deus eu ainda sinto vontade de ter um filhinho com a Andressa, né? A pessoa se eu não sentisse, ia ser estranho, né? O pastor ia ter que orar em mim, a Isabelle pentecostal ia orar em mim. Porque senão ia ser estranho. Tirando alguns casos específicos e tal. Mas, poxa, graças a Deus. Então eu entendo que, cara, eu tenho vontades mesmo. Você vai sair daqui com... Espero que os convencidos realmente quebrantem o seu coração, olhem para a cruz e vejam, cara, miserável homem que sou. E você saia daqui, solteiro, por exemplo, e olha uma menina e não, agora não. Cara, você vai sentir vontade de olhar, mas aí tá a sua guerra. Calma, cara, calma. Tá tranquilo, não precisa se matar por causa da menina, fica sossegado, vai lá, lê um Romanos 9 para ela, choca ela lá, pra ela ficar maluca e tal, falar, meu, que cantada da hora, eu sou miserável, meu, quero namorar com esse cara, faz isso,
entendeu? Faz isso, não precisa, e eu achava isso, né? Voltando pro meu caso, eu achava que, cara, eu tô na igreja, tudo agora tá pronto, acabou minhas vontades e não sei o quê. Não, cara, as vontades continuam e continuam hoje, amanhã e até o final da minha vida, mas o corpo que eu vivo não é meu, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E é nessa vivência de Cristo que eu encontro o real prazer, que eu encontro a real satisfação, quando a gente encontra a fonte real do prazer. Deus nos criou, eu vi até numa pregação de um pregador muito bom, chamado Jonas Madureira, ele fala o seguinte: Deus nos criou insuficientes. Deus nos criou insuficientes, e na nossa insuficiência a gente tenta preencher com um monte de coisa, com sexo, múltiplos parceiros, bebida, droga, qualquer coisa, celular, Facebook, Instagram, qualquer coisa que você quiser. E quando a gente, corte de cabelo, ele falou até assim, corte de cabelo, enfim, um monte de coisa. Mas a questão é o seguinte, quando você conhece essa fonte que é Cristo, simplesmente você se preenche dela. Você simplesmente não precisa de outras coisas, você não precisa ficar se preenchendo com coisas diferentes toda hora, porque Cristo me preencheu. E cara, o raciocínio mais maluco que tem é esse: Cristo me preencheu, eu sendo medíocre pecador. Eu sempre friso isso na minha cabeça, falei: Senhor Deus, pastor Darcy me chamou aqui um medíocre pecador para pregar para outros medíocres pecadores. Tem misericórdia dessa mediocridade toda aí, um monte de medíocre. O irmão do louvor aqui pregou show de bola. Ele pegou e falou assim: que nenhum homem seja exaltado, que a glória seja dada a quem é devida. Amém, irmãos, é isso mesmo. É isso mesmo. Dando um exemplo meu mesmo, quando a gente é chamado para pregar, como se eu fosse muitas vezes, mas enfim, as poucas vezes que eu fui, quando a gente é chamado, a gente se enche de ego. Fala: caramba, meu, da hora, eu tenho um canal imp lá, muito louco, e estão me chamando. Cara, eu sou um medíocre pecador, velho. É essa a consciência, é isso que eu martelo no meu coração. Deus, mantenha-me de joelhos, Pai. Mantenha-me de joelhos, porque se o Senhor não me manter de joelhos, eu vou levantar e eu vou pender. Eu sou mau, Deus, e eu vou procurar os antigos desejos, e eu vou procurar me satisfazer. E sabe o que Deus faz? Ele me mantém de joelho, e isso eu fico maluco, porque Ele me mantém de joelho, cara. Era para Ele me levantar e deixar eu sair correndo, porque eu pequei contra Ele desde o começo. E era para Ele deixar eu sair correndo, e para mim bater a cara na parede mesmo, e nunca ter voltado para a igreja. Era para ter acontecido isso, mas Deus me chamou. Eu não sei porquê, porque Deus é bom. Agora eu sei, porque Deus é bom. Pode passar. Olha quem está aqui de novo, um convertido que era convencido, Pedro. Isso mostra que nem todo convencido será convencido para sempre. Se você pega, por exemplo, logo depois que Pedro peca ali, que ele nega Cristo 3 vezes, que a gente viu, na verdade a gente não viu, mas que acontece no capítulo 22, pega ali também a questão de Cristo falar: quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Logo depois que Pedro nega Cristo 3 vezes, você percebe que Pedro chora amargamente. A Bíblia se limita a dizer isso. Mais para frente, quando acontece toda a crucificação e tal, Maria Madalena, algumas mulheres tal, viram o sepulcro aberto, e quando elas falam para Pedro que o sepulcro estava aberto, Pedro vai lá correndo. Isso demonstra já alguns frutos. O cara acabou de negar Cristo 3 vezes, faz 3 dias que eu neguei Cristo 3 vezes, e ele ressuscitou e eu vou lá correndo. Os outros discípulos, os outros apóstolos ficaram lá, falaram: para, umas mulheres falando, mulher tem moral, ainda mais naquela época não tinha moral nenhuma mesmo. E foi elas que Deus escolheu para confundir a nossa sabedoria. Deus é sensacional. E aí a gente começa a perceber algumas diferenças no caráter de Pedro, diferente de Judas, que depois do que ele fez, ele simplesmente, tem bastante coisa que acontece, mas ele se mata. Resumindo, ele se mata. Pega lá, se suicida e acabou. Tem um estudo profundo da vida de Judas, mas
Em resumo, a gente percebe um remorso na vida de Judas, não um arrependimento. Agora, Pedro, a gente começa a ver alguns frutos. A gente começa a ver Pedro em Atos, quando ele negou a Cristo porque ele tinha medo de ser preso. Mas lá em Atos ele foi preso. Ele foi preso por Cristo. A gente começa a perceber a diferença na vida de Pedro. Ele começa a ser perseguido, ele é preso por causa da igreja. Ele começa a dar frutos. Ele era um convencido que se converteu pela graça de Deus. E eu creio que naquele choro amargamente ele entendeu, cara, eu falei que eu ia até a morte, e eu neguei. Naquele choro ele deve ter olhado e falado, meu, miserável homem, essa frase tem que acompanhar a gente, miserável, miserável. Eu e a Andressa às vezes conversa disso, quando a gente se converteu, eu chorava de fato a gente conversou e falou, meu, é isso. Eu chorava de vergonha, sabe, de vergonha. Eu falava, cara, por que Deus não quer? Ou ele podia ter pego qualquer uns anjos top com 4 asas, como fala lá em Isaías, animal, mas ele pegou eu, que vou viver 80 anos, sei lá, 90, 50, num tempo e espaço limitado, para pessoas limitadas e tal, mas ele escolheu eu, cara. Não sei que precisa de uma máquina para percorrer grandes distâncias, nem sozinho eu consigo percorrer grandes distâncias. Então a gente começa a perceber algumas mudanças na vida de Pedro. Se você pegar, por exemplo, as cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, a gente percebe que Pedro começou a ser conhecido como o apóstolo da esperança, conhecido por suas cartas que visavam encorajar cristãos que passavam por momentos de tribulação. E ele enfatizava nas suas cartas, continua enfatizando, o crer e o obedecer. Então a gente percebe que aquele apóstolo que negou a Cristo, que não creu, que ficou com medo, que não obedeceu, ele começa a ser usado para falar sobre o crer e o obedecer, para encorajar cristãos. É perceptível uma mudança 360 graus na vida de Pedro. Quando Deus, de fato, toca ele não é narrado exatamente a conversão de Pedro. Eu também não estou aqui para falar que a conversão acontece exatamente nesse momento, mas é possível ver um padrão de mudanças de frutos, de queda de máscara e um padrão de miserável homem que sou, que todos eles repetem. Pode passar. Irmãos, foi mais rápido do que eu imaginava. E para fechar, para concluir, algumas diferenças práticas entre convertidos e convencidos que a gente veio falando durante todos esses personagens. Eles tinham, convertidos, consciência da sua depravação total, caídos, miseráveis. A igreja não é perfeita. A gente tende a achar que a igreja de Atos era perfeita. Não era. Cheio de erro lá, um circuncidava, o outro não circuncidava, pode comer bacon, não pode, pode isso, não pode aquilo. Tudo tá certo. Teve ótimos momentos maravilhosos, mas eles tinham consciência ali de que eles eram caídos, de que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Que pelo fato de eu ter sido escolhido e chamado por Cristo não me torna um ser perfeito, imutável e top. Uma coisa interessante, o inimigo, diabo, Satanás, ele é ruim gente, é ruim, é mau. Mas quem comeu a maçã não foi a serpente. Ele sugere, coma porque ele é mentiroso, faça porque é legal. Spurgeon costumava dizer em um dos seus sermões que se a gente for para Marte, for para Júpiter e o diabo ficar na Terra e tudo ficar na Terra, o nosso pior inimigo vai estar com a gente. O nosso pior inimigo somos nós, pessoal. Nosso pior inimigo está aqui, é contra ele que eu luto. Porque quando eu sair daqui eu vou tomar uma fechada e vou ficar nervoso. Vou ficar nervoso, cara. Vou ficar muito nervoso. Se não fosse pela graça de Deus, eu batia no carro dele, eu fazia Hitler virar um coroinha. É isso que eu faria. Se não fosse pela graça de Deus, eu ia ser mal pra caramba, eu não ia ter amor pela minha mãe nenhum.
Não tô nem aí que ela é minha mãe, o Caio não ia ser meu amigo nunca. Só pela graça para ser amigo dele. Eu percebo que esse fato, a conversão não me torna inatingível e santo, top. Não. Me torna mais e mais um pecador medíocre. O fato da gente conhecer e estudar teologia me torna mais e mais um miserável pecador. E o fato de eu ler mais a Bíblia me torna mais e mais, e eu olho e falo, caramba, Deus é grande, cara. Deus é grande. Deus é grande. Mas falando, também continuando, uma diferença prática, uma cosmovisão cristã, uma coisa, irmãos, que a gente tem muito pouco dentro da igreja. E não é por falta de falar, irmãos. Dentro da igreja, fora da igreja, qualquer lugar. Cosmovisão cristã, simplesmente a gente não tem uma cosmovisão cristã, a gente vive um dualismo. Isso é divino, isso é mundo. Meu trabalho é meu trabalho, igreja é igreja. Uma coisa é outra. Agora, com a cosmovisão cristã, eu vejo o cosmo a partir de uma lente cristã, eu percebo que tudo, na verdade, é para a glória de Deus, o meu trabalho começa a ser para a glória de Deus, e eu sirvo a Deus na igreja, sim, muito. A igreja é maravilhosa, a reunião dos irmãos, a gente pode falar abertamente, mas eu sirvo muito a Deus também lá no meu trabalho. Quando eu sou um advogado, e eu não sou um advogado, mas quando alguém é um advogado e vai lá e advoga bem e defende o seu cliente e ganha lá, show de bola, ou não ganha, mas faz um trabalho excelente, ou quando o cara tem uma padaria e ele faz um bolinho top, show de bola. Cara, eu estou fazendo um trabalho com excelência, eu estou fazendo um trabalho para a glória de Deus. Não estou falando que você tem que ser aquele crente chato, que falando toda hora. Não, cara, mas eu faço tudo para a glória de Deus. Eu percebo que o evangelho, ele se expande das paredes, ele sai das paredes da igreja, ele me acompanha por onde eu ando. Eu quebro o legalismo do pode ou não pode, e eu percebo, cara, não é que pode ou não pode, não é sair dessas perguntas rasas. Pode isso, pode aquilo, legal, eu também já fiz muito essa pergunta, pode, legal, é show. Mas quando eu conheço Deus, e eu entendo quem é Deus, por exemplo, eu conheço a Andressa, eu sei quem ela é, eu sei que ela gosta de comer, eu sei que ela gosta bastante de comer. Então, o que eu faço? Sexta-noite eu pego ela e eu nem pergunto, eu vou para o restaurante, porque eu sei que ela está com fome. Então, quando eu conheço Deus, eu sei o que é, o que não é, o que glorifica Ele e o que não glorifica. Eu não preciso mais perguntar, pode ou não pode. Eu tenho intimidade com o Rei, eu sei. E para fechar, meus irmãos, falando também um ponto importante sobre a cosmovisão cristã, um assunto que, só um parênteses, que toca muito o meu coração. Sabe, muitas vezes a gente dá as respostas erradas para as perguntas que nos fazem. Muitas vezes a gente tem que dar um empurrãozinho para o evangelho. O evangelho não precisa de empurrãozinho nenhum. A gente tenta criar um negócio, o evangelho não precisa de nada. Não precisa de nada, a gente que precisa do evangelho. Então, muitas vezes a gente pergunta, poxa, por que, por exemplo, eu não tenho que ter relação com múltiplos parceiros, fora do casamento, não sei o que, tal, ou com um parceiro fora do casamento, enfim, por que eu não tenho que ter? Aí a gente fala assim, poxa, sabe por quê? Porque assim, a criança vai nascer e aí talvez já não tenha um lar e vai ser ruim, vocês não têm estrutura e isso e aquilo. É verdade, tudo isso que falam é verdade. Mas sabe qual é a maior verdade? A Bíblia, Paulo, não fala assim, você não tem que ter porque pode acontecer coisa ruim assim e você não ter dinheiro para pagar a pensão e aí é complicado. Não, Paulo fala o seguinte, porque seu corpo é santo e ele pertence a Deus. Basta, por isso. Então a gente começa a perceber que as respostas são muito mais simples do que ficar pegando aqui. Não, cara, a resposta é muito mais simples. Por que isso acontece? Não sei, cara, é para a glória de Deus, Ele quis assim. Um convertido real, a gente entende uma cosmovisão cristã, a gente começa a ver o mundo a partir de uma cosmovisão cristã. A gente percebe que tudo é para a glória dele. Nós não iremos vir para a igreja com uma moeda de troca.
Como eu falei do meu pai, por exemplo, eu não vou para a igreja por causa de entretenimento, algo muito pesado. Cara, show de bola. Depois daqui a gente vai sair, sei lá, comer um negócio. Não é errado isso. A gente se reunir aqui, comer, não é errado. Não é esse o problema. O problema é que o entretenimento tomou o lugar do verdadeiro evangelho puro e simples. Cara, abra a sua boca, abra a Bíblia e pregue o evangelho puro e simples. É isso. É simples. Você é só um instrumento e como todo instrumento, o louvor vai para o instrumentista. E para finalizar, o evangelho foi isso que me prendia muito no mundo. O evangelho me prendia muito no mundo, por quê? Porque eu ia para o evangelho, eu ia para o evangelho buscando satisfação carnal. Então assim, a gente fazendo um paralelo com outras religiões. Você pega religiões que, por exemplo, ela te oferece 10 virgens depois que você morrer. É fácil ter adeptos, porque satisfaz a carne. 10 virgens. O sexo, ele tá dentro da gente, a gente ama, então é fácil converter alguém. Outras religiões, por exemplo, dizem que se eu for bom em terra, eu vou reencarnar numa vida melhor ainda, numa vida top, vou ter carro, dinheiro, grana, tal. Agora, qual que é a proposta do evangelho para nos converter? E que muitas vezes a gente tenta maquiar. Sabe qual é a proposta do evangelho, meu irmão? A proposta do evangelho é: aquele que vier após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa irá ganhá-la. Essa é a proposta do evangelho. E sabe qual foi o pulo do gato ali que eu não peguei? Porque eu vinha para a igreja ou buscava Cristo por motivações mundanas, por motivações carnais, porque eu queria ser bem sucedido, porque eu queria ter uma vida top, por isso, por aquilo. E a proposta do evangelho não é essa. A proposta do evangelho é que eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que entender que Deus me escolheu sem eu entender nada, eu sendo um medíocre pecador. E o único caminho que eu tenho que seguir é a cruz, é o caminho da cruz. E é nesse caminho de cruz, como o Paul Washer chamou a gente, fez um pedido a uma vida de sacrifícios. É isso, irmãos, é na morte da carne que a gente encontra felicidade. É na morte da carne que a gente encontra regozijo. É isso, irmãos. E essa foi a mensagem. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade. Eu tentei dar uma pincelada máxima aí no meu testemunho, como eu vivi uma vida convencida que eu era um bom cristão, uma vida de rótulos. Eu acho que é isso que pega, a gente vive uma vida de rótulos e isso é completamente contrário do que Cristo nos propõe, que é uma vida sem máscara. E a vida sem máscara dói pra caramba, porque é você. E você vai falar: eu sou assim mesmo, eu tenho inveja, ciúmes. A gente fala: fulano, eu não bebo, eu não sei o que, mas é invejoso, ciumento, maluco, doido, sei lá. E é esse o verdadeiro evangelho, é eu reconhecer isso e falar: Deus, misericórdia, miserável homem que sou. E é na nossa fraqueza, nisso que a graça de Deus nos basta e Ele trabalha em nós, para que o nome dele seja engrandecido. Obrigado, irmãos, Deus abençoe.